Hey student! Let's start one more English class today. Hoje nós vamos aprender como falamos a nossa idade, age. No inglês tem algo um pouquinho diferente do português, da maneira que a gente fala a nossa idade no português. Então, para eu perguntar a idade de alguém, nós vamos usar esta perguntinha: How old are you? Qual que é a sua idade? How old are you? Então, qual que é a sua idade? Daqui a pouquinho eu já quero que você responda aqui no comentário da aula, mas vamos entender aqui primeiro algo. No inglês, a gente não costuma falar eu tenho tal idade. A gente costuma falar eu estou com tal idade. Então, para isso, no inglês, nós não vamos usar o verbo ter para falar sobre idade, age. Nós vamos falar com o verbo to be, já que ele significa ser ou estar, né? Então, se eu quero falar que eu estou com determinada idade, nós vamos sim utilizar o verb to be para falar dessa forma aí no inglês. Então, quando eu falo no português, por example, no português eu falaria: eu tenho 29 anos. Né? No português eu falaria assim. In English, we say, I am 29 years old. São anos de idade, years old. Eu falo completo. Ou simplesmente eu posso falar I am 29. Aí eu paro no número, né? Na idade. Então eu posso falar ou I am 29 years old or I am 29. Se eu paro aqui no years, tá errado. Então, ou eu falo years old, ou eu não falo nenhum dos dois e paro no número, ok? Então, pra gente falar a nossa idade, nós vamos usar I am, já que am é a forma correta do verbo to be para I. Mas e se for outra pessoa, teacher? Nós vamos colocar a forma correta do verbo to be de acordo com a pessoa. Just this. Só isso, ok? Let's see the examples. How old is he? He's 19 years old. 19. Então, volte depois nas aulas dos numbers. Nós temos duas aulas que a gente vê números. Volte para você conseguir falar todas as idades de todo mundo aí, de sua família, seus amigos, ok? Então, quando precisar, volta lá nas aulas dos numbers. How old is she? She's 33. How old is your sister? She's 20. Então, olha só, eu perguntei sobre pessoas diferentes aqui e respondi de maneiras diferentes. Eu posso colocar o years old ou não colocar, não é obrigatório, ok? Mas é obrigatório se eu falar years old. Então, eu não posso só falar years, tá? É anos de idade. Quando eu estou me referindo a anos, normal, né? Fora questão de idade, aí a gente fala years. 1 year, 2 years, no problem. Mas se é idade, years old, right? How old are they? They're 29. Oh, igual a teacher, 29. How old are your parents? They're 50 and 52. Olha só a diferença. Aqui nós perguntamos sobre mais de uma pessoa, né? Já que é they, eles ou elas, está se referindo a mais de uma pessoa. They're 29. Então, eu coloquei junto porque eles têm a mesma idade. Podem ser twins, gêmeos, né? Então, tem a mesma idade. Agora, how old are your parents? Qual a idade dos seus pais, mother and father? Aqui eles não têm a mesma idade, então, they are 50 and 52. Então, falou a idade deles separado. Quem que é 50 e quem que é 52? Não sei, não especificou. Poderia separar. My mother is 50 and my father is 52. E aí ficaria clara a resposta. Aqui a gente não sabe qual que é a idade de quem. A gente sabe que um tem
50 e outros 52, ok? Então, para vocês entenderem isso aí, se me perguntassem, how old are your parents? Eu responderia, they are 51. Os dois têm a mesma idade, meu pai e minha mãe têm a mesma idade, 51, 51. Então, eu não precisaria dividir, não precisaria separar. They are 51. Mas se eles tivessem a idade diferente, eu iria separar aqui. E para ficar mais claro ainda, aí eu conto primeiro da minha mãe, depois do meu pai, ou vice-versa. Mas aí eu separo quando eu contar dos dois, ok? Então, no inglês, olha só, faz até mais sentido quando a gente fala eu estou com tal idade, né? Faz mais sentido do que eu falar eu tenho tal idade. Não é algo que a gente tem, é algo passageiro, né? Igual eu falei aqui, I am 29 years old. Eu estou com 29 anos, mas daqui a pouco já vai mudar, né? Então, provavelmente ou muda ano que vem, ou muda dentro daqui a alguns meses, né? No meu caso, muda dentro de poucos dias, né? Aí eu vou falar, I am 30 years old. Então, não é algo que a gente possui, é algo que a gente está, realmente, né? Momentâneo. Então, faz até mais sentido a maneira que a gente conta a nossa age, idade, in English do que em português, right? Other example, how old are you? I'm 3. Se eu perguntasse, vamos supor, encontrei com uma colega na rua. How old is your son? Então, qual que é a idade do seu filho? How old is your son? Aí a pessoa poderia me responder. Então, vamos supor que é um bebê. Ela não vai me falar years old, né? O bebê não tem anos de idade. Então, ela vai falar quantos meses ou quantos dias, né? Então, vamos supor que tem 2 meses esse bebê. Ela vai falar, he is 2 months old. He is 2 months old. Então, tá vendo que o old acompanha? Porque ele é para referir à idade, tá? Nós vimos esse old como adjetivo velho, velha. Mas aqui ele está se referindo como idade. Então, ele acompanha, seja anos de idade ou seja meses de idade. Ou, se fossem dias, acabou de nascer. He is 16 days old. Então, tem 16 dias, tá? Recém-nascido. He is 16 days old. Not years, days old. Então, como eu disse, esse old é para acompanhar aí, informando que é a idade. Então, na maioria dos casos, vão ser years old, né? Na maioria dos casos, a gente vai estar falando de anos. Mas, tem a questão aí de bebês, para a gente informar a idade deles forem em meses ou em dias, tá? Pode sim acontecer isso. E aí, agora que você já sabe como falar a idade corretamente, responda aqui para a teacher no comentário da aula. How old are you? Então, conta aqui para mim, how old are you? E eu quero saber, e aí eu vou te responder, ok? Então, não se esqueça, para falar a idade, nós usamos o verbo to be, nosso velho conhecido, para falar a idade no inglês. Diferente do português, a gente não fala que a gente tem tal idade, a gente fala que estamos com tal idade, tá ok? Então, não esqueça disso. Volte na aula dos numbers, pratique, escute várias vezes os numbers e pratique falar a idade das pessoas ao seu redor, dos seus familiares, dos seus amigos. Invente, né? A idade também de objetos, por que não, né? Qual que é a idade do seu carro? Quanto tempo você tem seu carro? Do seu animal de estimação. Então, treine aí falar as idades para você não esquecer que no inglês tem essa diferença em relação ao português, tá? O verbo que a gente usa para falar a idade é diferente in English, right? Então, tell me here in the comments, how old are you? And let's practice. Listen and repeat the examples. How old is he? He's 19 years old. How old is she?
She's 33. How old is your sister? She's 20. How old are they? They're 29. How old are your parents? They're 50 and 52. How old are you? I'm 3. How old is your son? He is 2 months old. He is 16 days old. Excellent. So, this is the way we inform our age in English. Essa é a maneira que nós informamos a nossa idade em inglês. Practice and study a lot, and I see you in our next class. See you there.